Olá e seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu me chamo Renato e sou instrutor de desenvolvimento de jogos e programação há mais de 10 anos. E se você gosta dos meus vídeos e quer aprender mais comigo, vou deixar os links dos meus cursos aqui na descrição. Bom vídeo! E então, para que a gente possa começar a construir o nosso projeto, nós vamos partir do zero aqui, ou seja, nós vamos começar a montar a estrutura das nossas pastas, ou seja, onde nós vamos armazenar os nossos arquivos, e então vamos começar a programar. Então, para isso, eu vou criar uma nova pasta, vamos chamar ela aqui de jogo. Dentro dessa pasta aqui, eu vou criar mais uma pasta chamada Assets, onde vai conter para a gente aqui nossas imagens, nossos sons. Vou criar mais uma pastinha chamada Scripts, onde vão conter os nossos arquivos de scripts aqui. E vou criar um documento vazio, nesse caso aqui, vou chamar de main.py. E vai ser a partir desse arquivo que nós vamos começar a rodar o nosso jogo, beleza? Então, essa daqui é uma estrutura básica para que a gente possa começar a construir o nosso projeto. Então, eu vou acessar agora o VS Code dentro dessa pastinha aqui. Então, eu posso abrir um terminal aqui no Linux, digitar code. No Windows vai ser a mesma coisa. E nós podemos abrir aqui o VS Code já dentro dessa pasta. Então, acessando o nosso arquivo main, nós podemos começar a programar. E agora, para que a gente possa começar a construir uma base que sirva para qualquer modelo de jogo que você for começar a construir com o Pygame, nós precisamos construir essa base aqui então, que é o nosso import Pygame. E nós também vamos importar aqui o módulo sys, que ele serve para que a gente possa ter aqui algum controle sobre o ambiente de desenvolvimento com Python. Ok? Nós podemos vir aqui, criar uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de game. E aqui embaixo nós podemos inicializar a nossa classe. Nós não precisamos desse none aqui, deixa assim mesmo. Então aqui nós já temos a nossa classe e nós temos uma função que inicia essa classe quando a gente executar o arquivo main aqui. Além disso, eu vou precisar de uma função também, vou chamar ela de run como base para a gente. E por enquanto nós podemos dar um pass, ou seja, ela não faz nada por enquanto. E aqui embaixo eu vou dizer que esse arquivo só será executado se ele for um arquivo main, apenas por questão de segurança mesmo, e é um padrão utilizado dentro do Python. Então nós podemos colocar que se o nome do nosso arquivo for igual a main, aí sim nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos realizar uma ação. Então eu vou criar uma variável chamada game, que recebe aqui a nossa classe game, e, por final, a nossa variável game executa a função run, que está aqui dentro da nossa base e da nossa classe game, beleza? Pronto. Agora, para que isso daqui possa fazer alguma coisa, vamos começar a inicializar aqui então o nosso Pygame. Então nós temos aqui um pygame.init. Essa primeira linha nossa aqui que nós estamos escrevendo, ela inicia para a gente dentro do ambiente de Python o nosso Pygame. E a partir daí nós podemos começar a fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que eu quero fazer é dar um nome para a janela que nós vamos criar. Ou seja, quando a nossa janela abrir, então aqui em cima o nome vai ser mudado. Então nosso pygame.display.setCaption vai receber um nome. Qual que vai ser esse nome? Vamos colocar o nome de jogo, que é provisório por enquanto. Então nós estamos definindo um título para a janela. É só isso. Agora nós podemos definir um display para que a gente possa desenhar alguma coisa, ou seja, a nossa janela vai ter um display. Opa, o autocomplete aqui às vezes me buga. Então nós estamos criando aqui uma variável chamada display, que recebe aqui o nosso pygame.display.setMode. Esse nosso setMode, ele precisa aqui dentro ter dois parâmetros, né? Nós precisamos passar aqui a largura da tela e nós precisamos passar a altura. Então eu vou definir por 1280 a nossa largura e 720 a nossa altura. Depois nós vamos fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, mas por enquanto só isso daqui já serve para a gente. Então nós criamos uma janela e aqui nós definimos o título da janela. E aqui em cima nós estamos inicializando o nosso Pygame. Então aqui nós podemos criar o nosso loop principal, que eu vou dizer que enquanto esse loop estiver ativo, nós vamos fazer alguma coisa. Então, basicamente, aqui embaixo, nós vamos dizer que para cada evento que for detectado dentro do nosso Pygame, nós vamos fazer alguma coisa. Então, pygame.event.get, ou seja, para qualquer evento que for detectado dentro da nossa lib Pygame, nós vamos fazer alguma coisa. Ou seja, se o nosso
event.type, ou seja, se o tipo do nosso evento que estiver sendo detectado for igual ao nosso pygame.kit, ou seja, se a gente quiser fechar a janelinha aqui, se for para clicar nesse xizinho, ele vai identificar esse evento para a gente e vai fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai finalizar para a gente o nosso ambiente do Pygame. E aqui embaixo, ele vai acessar o ambiente de desenvolvimento do Python e vai dar um exit nele. Esse exit é basicamente a mesma coisa disso daqui. Eu abro um terminal, digito Python e entro aqui no ambiente de desenvolvimento do Python. Logo em seguida, venho e dou um exit. E assim, eu saio do ambiente. Então, vem aqui, dou um exit. Pronto, eu entrei e saí do ambiente. E isso daqui é só para garantir performance para o nosso jogo também e para que a gente possa fechar bonitinho tanto o ambiente do Pygame quanto o ambiente do Python. Então, com isso daqui, nós já criamos o nosso detector de eventos e o nosso laço principal, que é o nosso loop aqui. Agora, nós só precisamos dizer que a nossa tela, então, o nosso self.display.fill, ela vai ter um fundo preto. Então, nós sempre vamos atualizar a tela com um fundo preto. E depois nós podemos passar aqui o nosso pygame.display.update, ou nesse caso aqui nós podemos utilizar o flip. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos criando uma classe que cria uma janela para a gente nessas dimensões, que possui aqui esse título e detecta alguns tipos de evento para a gente. Nesse caso, ela detecta o evento de fechar a janelinha. E aqui embaixo nós verificamos se o nosso arquivo tem o nome de main, e se tiver esse nome, então nós vamos reproduzir o nosso jogo. Beleza? Isso aqui é só por questão de segurança mesmo. Então nós podemos vir aqui em cima, dar um play, e pronto, nós já temos aqui uma janelinha com um fundo preto e com o título de jogo. E essa daqui é a base para todos os seus projetos em Pygame. E agora, para que a gente possa remover esses dados do meio do nosso código e para que futuramente possa facilitar uma manutenção no nosso jogo, nós vamos criar um arquivo de configurações dentro da nossa pastinha scripts. Então eu vou chamar ela de settings.py. Você pode pôr o nome no arquivo que você quiser. Aqui eu vou fazer um comentário, vou chamar de settings ou configurações. E vou começar a passar aqui algumas variáveis. Então eu vou passar a width. Width é a nossa largura. Nós temos aqui também o nosso height, que é a nossa altura. Nós também temos o nosso FPS, que esse jogo vai rodar a um limite de 60 quadros por segundo. E aqui em cima nós também podemos colocar um title, que vai ser provisório jogo. Pronto, então com esse arquivo de configurações, nós vamos ter uma facilidade maior aqui para poder alterar alguns dados de configurações gerais no nosso projeto. Acessando o nosso arquivo main, então, aqui em cima tudo que eu preciso fazer agora é dizer que da minha pastinha scripts e do meu arquivo settings, então eu coloco ponto, o nome do arquivo, settings, nós vamos importar tudo. Essa estrelinha, ou esse asterisco, significa que nós queremos pegar todas as informações contidas nesse arquivo e trazer para o nosso arquivo main. Assim nós ficamos bem mais organizados no nosso projeto. Então, aqui dentro nós podemos passar que o nome do nosso jogo recebe o title. No lugar desse 1280, nós podemos dizer que nós recebemos o nosso width. Width. No lugar do 720, nós recebemos o nosso height, que é a nossa altura. E nós podemos passar o nosso FPS, que nós ainda não criamos. Então, self.clock, ou FPS, você pode pôr o nome que você quiser na variável, recebe aqui o nosso pygame.time.clock. Essa função clock vai fazer com que a gente possa controlar a quantidade de frames que nós vamos ter por segundo aqui no nosso jogo. Então, por último aqui, nós podemos passar o nosso self.clock.tick. E aqui dentro nós passamos o nosso FPS, que é a quantidade de frames que nós vamos ter aqui por segundo. Então, dessa forma, nós conseguimos organizar melhor o nosso projeto através de um arquivo de configurações gerais. Então, agora que a base da estrutura do nosso jogo já foi criada, nós podemos começar a criar outros objetos que serão adicionados dentro desse jogo para que realmente no final a gente possa jogar alguma coisa. Então, vamos começar a construir agora os objetos de cena do nosso jogo. Então, dentro da pastinha de scripts, eu vou criar aqui um arquivo chamado scene.py. Esse scene basicamente representa para a gente aqui uma cena, onde a gente pode construir um menu, pode construir o jogo principal, pode construir uma cena de game over, tudo em cima dela. Então, podemos dar um import
Pygame, Pygame. Podemos criar uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de Scene. Embaixo nós vamos dar o nosso init. Nós não precisamos desse none aqui. Pronto. E nós vamos precisar de uma outra função, que eu vou chamar ela de run, que recebe aqui o nosso self e, por enquanto, também não faz nada. Basicamente, nós vamos desenhar todos os itens dessa cena através aqui do sistema de grupos e sprites do Pygame. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou definir uma variável, vou chamar ela aqui de showSprites, ou seja, é um grupo e todos os sprites que estiverem dentro dessa variável chamada showSprites, ou seja, desse grupo showSprites, serão desenhados em tela. Então, aqui nós podemos definir o nosso pygame.sprite.group. Então, nós acabamos de criar um grupo chamado showSprites. E agora, todos os objetos que nós criarmos farão parte desse grupo. Portanto, todos os objetos contidos dentro desse grupo serão desenhados. Esse grupo nada mais é do que um array, tá? É um array que tem esse nome. E aí, de acordo com o que eu for criando os objetos, eu vou adicionando esses objetos aqui dentro desse array. E depois eu digo para que todos os objetos contidos dentro desse array serão desenhados em tela. Então, nós vamos dizer que é um self.showSprites.draw. Só com isso daqui, nós já conseguimos desenhar todos os objetos que nós colocarmos dentro desse grupo. E o mesmo serve para quando a gente quiser fazer com que um objeto seja identificado como um inimigo, ou um bloco, ou uma plataforma. Basta criar um sistema de grupos e adicionar esse objeto. Então agora nós só precisamos vir dentro do nosso arquivo principal e importar ele aqui. Então, from scripts.scene import scene, ou seja, nós estamos importando o nosso objeto que nós acabamos de criar, que é o nosso scene. Aqui embaixo, nós podemos definir provisoriamente o nosso self.menu é igual ao nosso scene, ou seja, nós vamos criar um menu a partir desse objeto aqui, beleza? E o nosso menu vai ter que ser desenhado aqui na tela para a gente. Então, nós podemos vir aqui embaixo e definir o nosso self.menu.run. Feito isso daqui, basicamente o nosso menu tem que ser desenhado em tela. Porém, ele não tem nada aqui ainda. Mas vamos executar para ver se gera algum tipo de erro para a gente já possa consertar. Então, vou vir no meu arquivo principal, vou dar um play aqui em cima. Você pode dar um play pelo VS Code aqui em cima. Ó, já deu um errinho aqui, eu tenho que corrigir. Ou você pode vir aqui embaixo e definir também, né? Tipo, o seu Python main.py. E assim você vai reproduzir também o arquivo do mesmo jeito, seja pelo play aqui em cima, que é uma extensão que eu estou usando, ou pelo terminal aqui embaixo, é o mesmo resultado. O erro que ele está dando para a gente aqui, ele está falando que a gente não tem uma tela para que a gente possa desenhar aqui a nossa cena de menu. E ele está coberto de razão, nós realmente não temos. Então nós temos que vir aqui em cima, opa, eu vou definir até aqui para cima para ficar mais organizadinho o nosso código. Nós vamos dizer aqui que nós temos o nosso self.display recebe o nosso pygame.display.getSurface. Tá, o que eu acabei de fazer? Basicamente, eu disse que eu tenho uma tela onde essa cena será desenhada. E aonde essa cena aqui será desenhada? Dentro da nossa tela principal, ou seja, a tela do nosso jogo. Aqui dentro nós já criamos uma tela e ela tem essas dimensões. Então, basicamente, essa cena vai seguir essas configurações de display aqui, beleza? Por isso nós temos esse getSurface aqui no final, ou seja, pegue pra gente a tela que nós já estamos utilizando. E agora que nós já sabemos onde nós vamos desenhar, nós simplesmente precisamos passar agora aqui aonde nós vamos desenhar aqui todos os objetos, que é dentro do nosso self.display, ou seja, a tela que nós estamos pegando aqui em cima. Feito isso, é só dar um play aqui em cima e pronto. Nosso jogo já está reproduzindo, eu posso fechar aqui e agora ele não retorna nenhum erro para a gente, porque nós criamos essa cena, nós sabemos onde nós vamos desenhar ele aqui e passamos para esse grupo, aonde ele vai inserir para a gente esses desenhos. Feito isso, então a nossa cena de level já está pronta e com ela nós podemos começar a construir ali algum desenho na nossa tela. E agora, para que a gente possa começar a desenhar um personagem, um tile ou qualquer outra coisa da nossa cena, nós temos que criar um outro objeto, porém esse objeto ele tem que estender da classe Sprites do nosso Pygame.
para que a gente possa inseri-lo dentro dos grupos e então poder desenhar todos eles de uma vez só dentro da nossa cena. Para que a gente possa fazer isso então, eu vou acessar nossa pastinha scripts, vou chamar de player.py e o nosso player aqui eu vou dar um import pygame. Feito isso, eu posso criar uma classe, vamos chamar essa classe aqui de player. E como eu disse, o nosso player ele tem que estender do nosso pygame, da nossa classe sprites, sprite. Isso aqui vai trazer alguns poderes para essa classe, ou seja, nós vamos poder utilizar as partes de grupo dentro da nossa classe. Então nós podemos inicializar aqui a nossa classe init. Ele já puxa para a gente automaticamente aqui, né, o nosso super. E quando essa classe for chamada, automaticamente ela será inserida dentro de um grupo. E esse grupo é o que nós passamos dentro aqui da nossa cena. Nós temos aqui um grupo chamado showSprites, onde todos esses sprites serão desenhados automaticamente na tela. Então eu não preciso ficar desenhando um por um. Apenas fazer isso daqui, essa classe, assim que eu chamar ela dentro da minha cena, ela será renderizada. Beleza? Nós não precisamos desse abstract groups aqui, nem desse none, que basicamente o resultado vai ser o mesmo. Então assim fica um pouco mais compacto o código. Além de adicionar esse grupo, além de adicionar essa classe dentro desse grupo, nós precisamos passar uma posição também. Então eu vou colocar um pos e um vírgula aqui. Assim nós vamos passar uma posição quando a gente criar essa classe dentro da nossa cena. Pronto. Então por enquanto está ótimo assim. Então vamos criar um self.image, recebe o nosso pygame.image.load. Com isso daqui, basicamente, nós estamos falando que nós queremos carregar uma imagem quando essa classe for chamada. Então, provisoriamente, eu coloquei aqui dentro da pastinha Assets, uma imagenzinha de um personagem, beleza? Essa imagem aqui é gratuita e eu vou deixar disponível para vocês. Pronto. Aonde que essa nossa imagem está, então? Ela está dentro de Assets /player.png. Então, provisoriamente, eu vou deixar ela assim. Na verdade, ela está dentro de player, tem mais uma pastinha aqui. Então, player.png, que é o nome da nossa imagem. E eu vou colocar um ponto convert alpha aqui no cantinho, porque essa imagem é uma imagem PNG, ela não tem fundo aqui do lado, ela só tem o desenho. Então, colocando esse convert alpha, eu estou indicando que essa imagem tem um canal de transparência. Pronto. Depois, eu preciso passar o meu rect. E esse rect, basicamente, é esse quadradinho aqui que nós temos envolto da imagem. Então, ele vai pegar esse ponto inicial aqui, que fica bem no cantinho superior esquerdo da imagem, e esse é o nosso ponto central. É o nosso ponto pivô, né, que nós podemos mover através desse ponto aqui a nossa imagem. Se você não entendeu, deixa eu abrir um programa de desenho que eu consigo te mostrar um pouquinho melhor aqui. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui um quadradinho. Beleza? E se eu der 2 cliques aqui na imagem, nós temos um ponto de ancoragem aqui embaixo, tá vendo? A diferença é que no Pygame esse ponto não fica centralizado, ele fica bem aqui em cima nesse cantinho. Então, sempre que eu tentar mover essa imagem, ele vai se mover a partir desse ponto aqui, e não a partir do centro da imagem, tá bem? E isso aqui faz toda a diferença. Basicamente, é só isso. Pronto. Voltando para a nossa classe player, então, nós precisamos criar esse quadradinho que fica envolto da nossa imagem, beleza? Então, como que eu vou falar que o nosso rect é? Basicamente, ele é o nosso self.image.get_rect. E esse getRect, ele vai precisar aqui de alguns dados. Então, eu vou dizer que o meu top left é igual à posição que nós vamos passar aqui em cima aqui. Então, nós vamos passar uma lista contendo 2 posições, a posição X e a posição Y. E esse cantinho da nossa imagem, esse top left, que basicamente é aquele cantinho que eu mostrei para vocês lá no Inkscape, é onde vai ser desenhado. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui, na posição X vai ser 100 e na posição Y vai ser 100, então ele na tela vai ser desenhado na posição 100, 100. Beleza? Basicamente é isso daqui. Então, só de fazer isso daqui, nós já temos uma imagem e nós já podemos desenhar ela na tela quando nós chamamos essa classe aqui. Então, nós podemos salvar, nós já temos essa classe pronta. E dentro da nossa cena, então, eu vou importar o nosso player. Então, from scripts.player
import. Opa. Import player. Pronto, acabamos de importar a nossa classe aqui para dentro da nossa cena. Então, vindo aqui embaixo, nós podemos criar ela. Então, from self player recebe a nossa classe. Opa. Classe player. Pronto. Aqui dentro eu sou obrigado a passar uma lista contando 2 posições, então. Então nós vamos colocar ele na posição 0 e na posição 0. No X vai ser 0 e na posição Y vai ser 0. Depois eu tenho que passar mais uma lista contendo todos os grupos aonde essa nossa classe player aqui, ou seja, esse nosso player, vai fazer parte. E por enquanto ele faz parte apenas de um único grupo, que é o nosso self.showSprites. Então só de fazer isso daqui, o nosso player já tem que ser desenhado na nossa cena. Então vamos acessar nosso arquivo main e vamos executar ele. Ele deu um pequeno erro e ele fala que a gente não tem essa imagem, ele não encontrou essa imagem aqui. Então, vamos voltar lá no nosso player. E ele está falando que ele não achou o caminho assets player. Ah, sim, não é player.png, é idle, que é uma imagem dele paradinho, né? idle.png. Pronto, vamos acessar novamente nosso arquivo main. Vamos executar. E pronto, nós já temos aqui a imagem do nosso player na nossa tela sendo renderizada. E isso serve para qualquer outra imagem que nós queremos renderizar. Então, se eu copiar tudo isso daqui e criar mais uma outra classe, nós já podemos começar a atribuir diferenças para elas, mas todas elas serão renderizadas graças ao nosso sistema de grupo aqui. Então você já deve ter percebido que para que a gente possa criar um objeto genérico para nossa cena, ou seja, um objeto que basicamente não tem ação nenhuma, é só uma imagenzinha estática que vai ficar na nossa tela, basicamente essa classe player já está pronta. Então eu posso copiar ela. Dentro da nossa pastinha de scripts, eu vou chamar o arquivo de obj.py. E esse aqui vai ser um arquivo genérico, onde essa nossa classe aqui, ela vai ser responsável apenas por desenhar uma imagem na tela. Então ela vai servir para desenhar ali uma graminha estática, uma árvore, uma nuvem ou alguma coisa que é bem isolado mesmo do jogo. Então eu vou colocar o nome dela de obj. E no lugar de a gente passar aqui essa imagem aqui dentro, nós podemos passar um img. E esse img nós podemos passar antes da posição da nossa imagem. Então, img e uma vírgula. Pronto. Só com isso daqui, basicamente, nós temos uma classe genérica. E ele está falando para que a gente possa importar aqui o nosso Pygame. Eu já vou fazer a importação. Vou dar um Ctrl S para que a gente possa salvar. Então, pronto. O nosso arquivo obj, que é um arquivo genérico, que só desenha uma imagem na tela, já está pronto. E agora que nós temos um objeto genérico, nós podemos fazer com que o nosso player, então, seja herdado a partir dele. Porque assim nós não vamos precisar ficar reescrevendo algumas funções genéricas, como por exemplo a função de animar uma sprite. Todos os meus objetos têm que ter a possibilidade de serem animados. Então, isso se torna genérico e logo o nosso obj tem que ter essa função. Beleza? Então, só para que a gente possa resolver o objeto player por enquanto, o nosso player, então, ele herda aqui o nosso obj. Nós não precisamos passar esse image e esse pos, porque basicamente ele já tem que passar aqui de qualquer maneira. Então, se nós temos que passar ali, nós podemos limpar o nosso objeto. Então, nós estamos fazendo a importação do nosso arquivo obj aqui para o nosso arquivo player. E agora tudo que nós precisamos fazer é tirar essas partes aqui, que basicamente nós não precisamos mais escrever, porque ele já está aqui no nosso arquivo obj. Então, nós podemos focar basicamente no que é importante para o nosso player, que nesse caso aqui é ele poder se movimentar de acordo com as teclas do teclado. O que outros objetos no nosso jogo não faz. Basicamente é só o player que possui a parte de movimentação pelo jogador. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou digitar aqui um def input, para que a gente possa começar a criar a função responsável aqui por pegar as nossas teclas e transformar isso em algum tipo de evento para a gente. Além disso, a nossa classe player, ela tem aqui uma função chamada update. E esse nosso update, ele vai ser responsável por armazenar aqui o nosso self.input. Então, dessa maneira, nossa classe player agora
possui duas funções únicas que somente ele tem e o nosso OBJ não tem. Então agora nós podemos fazer o seguinte, o nosso player, para que ele possa ser desenhado na tela, caso eu execute agora aqui, vai dar um erro, porque nós somos obrigados a passar agora aqui um arquivo quando nós chamamos a nossa classe dentro da nossa cena. Então, antes da nossa posição aqui, tudo que eu vou fazer é passar o caminho de onde está a imagem que carrega o nosso player. Então, voltando no meu arquivo main, eu vou executar, e olha só, nada mudou aparentemente, ele continua sendo desenhado aqui na posição 00, com a mesma imagem e pertencendo ao mesmo grupo. Então, basicamente, nós já estamos economizando texto, criando esse arquivo genérico aqui. Então, agora, para que a gente possa movimentar esse nosso player através das teclas do meu teclado, basicamente eu preciso acessar a função input dele e começar a detectar quais as teclas que nós estamos pressionando, porque cada uma das teclas que nós pressionarmos vai ter uma determinada função dentro do jogo. Então, eu vou criar uma variável exclusiva dessa função inputs e vou chamar ela de keys, por isso ela não recebe o self. Então, beleza, o nosso keys recebe do nosso pygame.key.getPressed, ou seja, qualquer tecla que for pressionada no meu teclado será armazenado na nossa variável keys. Todas as teclas do nosso teclado são falsas. A partir do momento que eu pressiono uma delas, ela se torna verdadeira e a nossa variável vai pegar se ela é verdadeira ou não e nós vamos verificar qual a condição para essa tecla. Então, basicamente, eu posso falar que se houver uma tecla e aqui dentro tem que passar qual é essa tecla dentro da lista de teclas que nós temos dentro dos eventos, e aí eu passo pygame.k maiúsculo e o nome da tecla que você quer verificar. Nesse caso aqui, eu quero verificar a tecla Right, ou seja, a nossa setinha que está apontada para a direita no seu teclado. Então aqui nós estamos armazenando esses eventos e eu verifico esses eventos aqui embaixo. E aqui tudo que eu vou falar, provisoriamente, é que o nosso eixo X, então self.rect.x, adiciona um determinado valor. E é o valor de 1. Então, quando eu pressionar a tecla da direita do meu teclado, o nosso personagem tem que começar a andar. Porém, isso daqui ainda não vai funcionar, porque em nenhum momento nós estamos chamando a nossa função update dentro da nossa cena. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos uma função draw para todos os nossos objetos que estão dentro do grupo showSprites. Então, nós também temos uma função de update para que eu possa atualizar as funções desses nossos sprites dentro do nosso jogo. Então, todos os nossos objetos contidos dentro do grupo showSprites que tiverem uma função update, realizem as funções que estiverem dentro do nosso update. Nesse caso, nós temos aqui um input dentro do nosso update, dentro da nossa classe player. Então, por enquanto, nós vamos realizar as funções de teclado agora dentro dessa classe. Eu vou acessar o nosso main, vou dar um play, vou pressionar a tecla para a direita e o nosso personagem já começa a se movimentar. Para que a gente possa fazer o mesmo, basicamente, para o nosso lado esquerdo, é só fazer a mesma verificação, só que com a tecla esquerda. Então, eu vou verificar que caso eu esteja pressionando aqui uma outra tecla e essa tecla seja aqui o nosso left, ou seja, a nossa seta para a esquerda, então o nosso eixo X vai subtrair um determinado valor, e nesse caso aqui o valor é de 1. Então, beleza? Vamos executar novamente o nosso código, e agora sim, nosso personagem consegue se movimentar para frente e também consegue se movimentar para trás. É claro que isso daqui, por enquanto, é uma forma provisória, porque na próxima aula nós vamos otimizar essa parte de movimentação do nosso personagem de uma forma um pouquinho mais profissional aqui. Então, para que a gente possa criar uma movimentação um pouco melhor aqui para o nosso player, nós podemos criar duas variáveis. Uma dessas variáveis nós podemos chamar aqui de direction, ou seja, a direção em que o nosso personagem vai se mover. E essa nossa direção nós podemos criar um vetor. Nesse caso, esse vetor vai ser um x e um y. Só que para que fique um pouco mais profissional, nós podemos chamar isso daqui de uma outra forma, como pygame.math.vector2, ou seja, nós estamos criando um vetor x e y e atribuindo esse vetor para a nossa direção. E dessa forma aqui nós temos alguns outros poderes também.
Além disso, nós vamos precisar também aqui de uma speed, ou seja, uma velocidade para a gente atribuir e multiplicar sobre esse vetor, para que o nosso player possa se movimentar em diferentes velocidades, simplesmente atribuindo essa variável aqui. E agora, quando a gente movimentar aqui, pressionar a tecla direita, então, na verdade, o nosso self.rect não vai fazer nada. A nossa self.direction.x vai ser igual ao valor de 1. Então, a nossa direção vai apontar para o nosso lado direito. E embaixo, quando a gente pressionar para a esquerda, a nossa direção no eixo X vai apontar para o -1, ou seja, ela vai apontar para a nossa esquerda. Então, aqui nós não estamos nos movendo, nós estamos simplesmente apontando para algum lugar. Aqui nós apontamos para a direita e aqui nós apontamos para a esquerda. Simplesmente isso. E caso nós não estivermos pressionando nem para a direita e nem para a esquerda, o nosso self.direction.x é igual a 0. Ou seja, nós deixamos de apontar para uma direção. Pronto. Então, desse jeito aqui, nós conseguimos fazer uma direção para que o nosso player possa começar a se movimentar. Aqui embaixo, nós podemos criar uma função chamada move, ou seja, para que o nosso player possa começar a se movimentar, ele vai passar por essa nossa função aqui. E como que essa nossa função de movimento funciona? Basicamente, nós vamos pegar o nosso self.rect.center, ou seja, ele vai fazer esse cálculo de movimentação a partir do centro da nossa imagem, e nós vamos adicionar o nosso self.direction vezes o nosso self.speed. Pode parecer que eu estou complicando as coisas aqui, mas dessa forma nós vamos fazer com que, se eu pressionar qualquer tecla aqui, nós não vamos nos movimentar. Basicamente, nós vamos apontar para uma determinada direção. E a partir da nossa função move, nós vamos começar a calcular a movimentação do nosso personagem. Então, assim, fica um pouco mais profissional e mais organizado também nosso código. E mais fácil para que a gente possa gerir uma manutenção futura também. Então, aqui, eu vou chamar a nossa função de move. Pronto. E agora nós podemos fazer um teste e ver se o nosso personagem está conseguindo se mover para a direita e para a esquerda. Então vamos no nosso main, vamos rodar aqui, vou mover para a direita, vou mover para a esquerda e pronto. Agora, caso eu queira fazer com que o meu player se movimente um pouco mais rápido, eu não preciso ficar procurando valores aqui no meu código. Eu simplesmente venho aqui no speed e aumento o valor para 3, por exemplo. Posso rodar o código e olha só, o nosso player já está bem mais rápido agora, simplesmente alterando o valor da velocidade. E como exercício agora eu quero que você faça para cima e para baixo. Se aqui nós estamos movendo para a esquerda, para a direita, e aqui nós estamos movendo para a esquerda, eu quero que você faça para mim o mesmo movimento, só que agora para cima e para baixo. Então na última aula eu deixei um exercício para vocês pudessem fazer com que o personagem aqui pudesse andar, né? Eu estou executando o script errado aqui. Pronto, agora sim. Então, o personagem está andando para baixo, está andando para cima e para os lados. Se você não conseguiu, eu vou deixar essa aula anexada ao arquivinho para que você possa acompanhar aqui certinho, tá? Mas basicamente é a mesma coisa daqui de cima, eu só troquei a direção para o eixo Y e as teclas aqui para baixo. Só isso, o resto tudo é igual. Pronto, mas o assunto dessa aula agora é que só o personagem na tela não é um jogo, é só uma imagem qualquer ali andando de um lado para o outro. Então o que nós queremos fazer? Nós queremos começar a produção do mapa para que o personagem em si consiga andar ali. E como é que nós vamos fazer isso? Eu sei que nós já temos aqui um objeto que ele consegue gerar uma imagem para a gente na tela. Mas se eu vier na minha cena e ficar criando uma variável para cada objeto e ir colocando manualmente cada objeto na cena, vai dar muito trabalho e, além disso, vai ficar um processo bem demorado. Então, nós vamos utilizar de uma técnica que é montar um mapa através de um array e depois nós vamos contar. Cada fileira e cada coluna desse array será uma imagem e um objeto na cena. E a partir desse array, nós vamos montar qualquer tipo de mapa, seja ele pequeno, seja ele muito grande. A única diferença é que nós vamos fazer toda a alteração dentro de um array. Então, vamos montar ele aqui rapidinho, um exemplo para vocês. Então, nós vamos ter uma variável chamada WordMap no nosso arquivo de configurações, que é o nosso settings.
E aqui eu vou dizer que ele é um array. Então eu abro e fecho colchetes. E aqui dentro desse array, nós vamos montar mais uma lista. E essa lista aqui vai conter alguns dados. E esses dados vão definir agora qual tipo de objeto nós vamos colocar em cena. Como, por exemplo, eu posso colocar entre aspas aqui um X. E esse X vai representar para a gente um bloco. Eu separei duas imagens aqui para que vocês possam diferenciar e para que a gente possa montar um mapa bem básico aqui. Então eu tenho uma imagenzinha de bloco e eu tenho uma imagenzinha aqui para fazer o chão para a gente. Então, onde eu quero que seja essa imagem de bloco, nós vamos colocar o X para representar ele. E onde eu quero que seja o chão, nós vamos colocar o G. E além disso, aonde nós queremos aqui que tenha um personagem, nós podemos colocar o P. E assim nós vamos montando o nosso mapa. Detalhe, essas letras são para representar alguma coisa. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um player no lugar de P para identificar. Só que assim fica um pouco mais extenso e fica pouco visual. Depois eu vou mostrar para vocês. Então vamos montar um minimapa aqui bem rapidinho. Então eu quero que a primeira parte de cima do meu mapa ela seja composta completa por blocos. Então eu vou colocar 10 blocos na parte de cima. Então vai ser X, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Nós temos aqui 10 blocos na parte de cima. Então eu vou copiar, eu vou colocar uma vírgula no final dessa lista, vou copiar ela aqui e vou jogar ela para baixo. Agora, aqui no meio dela, eu vou fazer uma outra lista e essa outra lista vai ter os nossos bloquinhos agora. Até aqui. Já já vai fazer um pouco mais de sentido e vai ficar um pouco mais visual. Então eu vou colar ele aqui até o final. Pronto. Então o que nós temos aqui? Nós temos blocos onde tem X e onde está o G é o nosso chão, o chão onde a gente pode andar. Então eu vou copiar novamente essa lista e eu vou colar ela aqui para baixo. Para que a gente possa fazer aqui um mapa. Então basicamente aqui é um mapa cercado por blocos e toda essa área aqui nós podemos andar com o nosso personagem. E eu quero colocar um personagem bem aqui no começo. No lugar desse G, eu vou colocar um P. Pronto, então nós temos o nosso mapa. Agora, o que é que eu quero fazer com esse mapa? Lá na nossa cena, nós vamos criar uma função para ela. Então, func create map. Pronto. E dentro dessa função, nós vamos começar a checar esse nosso world map e começar a montar a cena a partir dessa função aqui. Então, na próxima aula a gente começa a fazer isso e vai ficar um pouco mais claro para vocês. E agora, para que a gente possa começar a construção desse mapa, então, dentro da nossa função createMap, eu vou fazer uma checagem, primeiro, da parte da linha de cada um dos itens que tem dentro desse primeiro array nosso. Lembrando que nós temos um array aqui que contém 10 outros arrays, beleza? Então, nós vamos fazer uma checagem de cada linha primeiro e depois de cada coluna desses itens, para que a gente possa determinar uma posição e assim colocar os itens em cena para a gente, beleza? Então vamos lá. Dentro do nosso createMap, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar um for. E aí eu vou falar que para cada linha que eu tenho dentro do meu Word Map, então para cada linha que eu tenho dentro desse Word Map, nós vamos fazer alguma coisa. Eu vou importar o meu Word Map aqui. Pronto. E o que eu vou fazer? De primeiro, eu quero printar para poder mostrar para vocês o que é que nós temos. Então eu quero printar cada linha que eu tenho dentro do meu Word Map, beleza? Então vamos vir aqui em cima e vamos, assim que iniciar uma cena, ele vai gerar para a gente essa cena, esse nosso mapa. Então, self.createMap. Pronto. Se eu executar meu código agora, no nosso terminal aqui embaixo, ele vai mostrar o resultado de cada linha que nós temos lá dentro. E ele mostra aqui, olha, nós temos 10 arrays. Só que com isso daqui eu não consigo fazer nada por enquanto. Por quê? Basicamente, saber o conteúdo desses arrays para mim não gera nada. Eu quero saber os números e através desses números nós vamos começar a colocar ali os itens, beleza? E para transformar esse word map aqui e cada linha desse word map em números, nós temos uma função própria do Python que é a nossa enumerate. E aí eu posso tirar esse word map daqui e transferir ele aqui para dentro.
Agora ele basicamente vai contar para mim e vai trazer cada uma dessas linhas com um número na frente. Se eu rodar novamente meu código, posso até fechar aqui. Olha só o que aconteceu no meu World Map aqui embaixo. Nós temos agora uns parênteses e dentro desses parênteses nós temos a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos de 0 até 9, ou seja, nós temos 9 linhas. E se nós temos 9 linhas, nós já estamos começando ali a chegar num resultado. Eu sei que eu tenho que fazer 9 itens ali através dessas linhas. Só que eu quero pegar esse número que nós estamos passando e jogar ele para fora, para contar cada array que eu tenho. Então eu simplesmente venho aqui e chamo um row index, ou o nome que você quiser. Eu estou colocando row porque fica mais fácil da gente saber o que a gente está trabalhando. Então aqui eu vou pegar um número de cada um dos itens que está dentro desse word map aqui, beleza? Então vamos printar aqui, ó, row index, vírgula, row. Agora eu quero o resultado do meu row index, que vai ser um número, e o resultado que nós temos de cada item dentro da linha ali, beleza? Então, nós podemos rodar nosso código. Eu estou rodando o script errado, né? Tem que rodar o main, pronto. Agora aqui embaixo, olha só o que nós temos. Nós temos o número 0 fora do nosso array, fora daqueles parênteses, por causa da nossa função enumerate. Então pronto, agora tudo que eu tenho que fazer é fazer a checagem de cada item ali através das colunas. Então eu posso tirar esse print daqui, e agora fazer a mesma coisa. Então nós vamos colocar um co_index para que a gente possa pegar um número. Depois eu vou dizer que nós temos cada um dos itens dentro da coluna, dentro de cada uma das linhas que nós temos. Então aqui em cima nós estamos checando as linhas e aqui embaixo nós vamos checar as colunas dentro de cada um dos itens que estão dentro dessa linha. Tá bem? Então vamos fazer um enumerate aqui embaixo também. E aqui vamos chamar o nosso row. Pronto, então eu já sei, só com essas duas únicas linhas, eu já sei exatamente quais os itens estão dentro desses arrays, tanto na vertical quanto na horizontal. Agora cabe a mim decidir o que eu vou fazer com esses itens. Então, por exemplo, eu posso definir que um x meu vai ser igual ao meu co_index mais um determinado tamanho. Então, antes de colocar esse mais aqui, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso settings e vamos definir um tamanho, porque cada um desses itens aqui tem um tamanho. A minha imagem, por padrão, ela é 64 por 64 pixels. Então, eu vou definir que nosso tileset é igual a 64. Então, cada imagenzinha vai ocupar 64 pixels na minha tela. Basicamente é isso. Então, esse primeiro x aqui, ele vai ocupar o espaço 00. O segundo x, ele vai ocupar o espaço 64, 0. O próximo x, 128, 0. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer o seguinte. Lá dentro da nossa cena, nós já estamos fazendo a checagem aqui e atribuindo a essa variável x, que é uma variável própria da minha função, o número que nós estamos pegando aqui para o nosso co_index. Só que eu quero que ele adicione o valor do nosso tileset. Pronto. Agora nós estamos importando aqui o tileset word map, só que eu quero importar tudo, fica mais fácil assim. Lá do nosso arquivo settings. Então, dentro da nossa cena, o nosso x vai ser igual a esse valor aqui, mais o valor do nosso tileset. E a posição y dessas imagens que eu estou criando, basicamente aqui vai pegar o nosso row index mais o nosso tileset. Agora, se eu vier aqui embaixo e mandar um print na minha posição x e na minha posição y, olha a lista que ele vai gerar para a gente. Então, eu posso vir aqui embaixo. Assim, eu cometi um pequeno errinho aqui, que na verdade nós não vamos adicionar o tamanho, nós vamos multiplicar o tamanho pela posição que nós temos aqui, beleza? É só isso para que a gente possa gerar essa lista aqui certinha. Se eu rodar agora meu código, nós vamos gerar uma lista aqui um pouquinho grande, então eu vou rodar o terminal aqui bem para cima para poder mostrar para vocês. Então, nossa primeira imagem será colocada aqui, será adicionada na nossa posição 00. A segunda imagem será posicionada na 64, 0. E assim sucessivamente, 128, 0, até o final da primeira linha. Depois ele vai partir para a segunda linha, que vai ser na posição 0,64 em Y. Note que na primeira linha, a posição é 0 no eixo Y.
e depois a posição na segunda linha é 64, depois na próxima posição, e assim a gente vai descendo ela no eixo Y e vai criando agora essas posições. Pronto, agora que nós já sabemos aonde cada imagem vai ser gerada para a gente, tudo que eu preciso fazer é criar aqui, onde se na minha coluna o meu item for X, eu vou gerar um objeto. Então nós temos aqui o nosso OBJ. Nós sabemos que no nosso OBJ nós temos que passar algumas coisas. No caso que ele não está identificando o nosso OBJ porque eu ainda não importei ele. Pronto, acabei de importar. O que nós temos que passar aqui do nosso OBJ? Nós temos que passar uma imagem. Então, se for X, eu já sei que vai ser um bloco. Então, dentro da minha pasta Assets, barra, eu coloquei o nome de Tiles. Então, Tiles, barra, ground.png. Se dentro do meu World Map lá for X, nós vamos colocar uma imagem de chão. Na verdade, é o bloco, né? Bloco. Depois, nós temos que passar a posição X e a posição Y. Então, nós temos aqui o X e nós temos o Y, que é exatamente esse daqui. E por último, nós temos que passar em quais grupos esses nossos objetos farão parte, que é o nosso self.showSprites. Só com isso daqui nós já conseguimos desenhar todos os nossos objetos que têm o X, ou seja, todos esses X aqui. Então vamos pegar e vamos executar o nosso código e ver o resultado disso aqui. Então podemos vir aqui no nosso terminal, vamos rodar, e esse aqui é o resultado. Nós temos agora 10 blocos, tanto na horizontal quanto na vertical, formando para a gente aqui essa parede, né? Agora nós podemos fazer a mesma coisa para o nosso chão. Então eu sei que basicamente é a mesma coisa. Então eu vou copiar, jogar aqui para baixo, e dizer que se ele não identificar mais nada com o X, ele vai passar para a linha de baixo e vai identificar agora com o G. E aí vai ser o nosso ground.png. Se eu rodar novamente nosso código, nós temos agora perfeitinho aqui. Esse bloco que está faltando é porque é onde fica o nosso player, né? O nosso personagem. Então eu posso fechar. E agora aqui embaixo nós vamos identificar se nós temos o nosso player. Então, com a letra P, nós vamos colocar um ground também, para que não fique faltando, né? E depois nós vamos adicionar também aqui um player. O que nós temos que passar para o nosso player? Aonde está a imagem dele. Na verdade, nós já adicionamos esse player, né? Ele está aqui em cima. Então eu vou tirar ele daqui. Nós não precisamos mais dele ali. E podemos jogar ele aqui embaixo. Pronto. Vamos executar. Opa, tem que trocar aqui para X e aqui para Y. Vamos executar agora. Ah, sim, tem que colocar aqui o P, né? Pronto. Agora sim, nós temos o nosso personagem, temos todo o chão e as paredes. E olha só o que é mais legal agora. Se eu vier no meu Settings e, por exemplo, colocar mais um X aqui, então, X, vou salvar. Vamos executar aqui. Nós temos mais um bloquinho aqui no canto. E agora eu posso brincar do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu vou tirar esse daqui, vou colocar um X. Vou tirar esse G daqui, vou colocar um X. Vou colocar um X aqui e um outro X aqui. Pronto, vamos salvar, vamos rodar. E pronto, nós já podemos criar um mapa do jeito que a gente quiser, sem necessariamente ficar criando uma variável para cada objeto, ficar colocando ele manualmente, calculando isso. Dessa forma aqui, nós já temos basicamente tudo pronto para gerar os nossos world maps. Então nós chegamos nesse resultado. Porém, ele tem um pequeno problema aqui, que é a ordem dos objetos desenhados em cena. Ele vem por ordem, então a primeira linha toda, o nosso personagem está por cima. Já na segunda linha, o nosso personagem ele é desenhado exatamente aqui. A partir do terceiro item da segunda linha, o próximo elemento é desenhado sobre o personagem, o que faz com que o nosso personagem fique atrás de todos os objetos. Então nós temos que desenvolver um pequeno sisteminha de camadas para que, na hora de renderizar esses itens em cena, nós podemos definir ali, por exemplo, o chão vem primeiro, os blocos vêm depois e o nosso personagem fica sobre tudo. Assim facilitando na hora da renderização para a gente
e colocando o nosso player sempre à frente dos objetos e não atrás deles. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, de uma etapa de coisas aqui, é vir na nossa etapa de configurações, nosso arquivo de configurações, e aqui nós vamos definir um sistema de camadas. Essas camadas vão ser o que vão orientar os objetos na hora de serem desenhados. Então, se ele é um chão, ele fica sempre por baixo. Ele é água, então ele fica por baixo do chão. Ah, ele é uma chuva, então ele sempre fica até mesmo por cima do personagem. E como é que a gente define isso? Basicamente, eu vou definir aqui uma camada chamada layers, uma variável chamada layers, e essas layers vão ser um dicionário. Por que um dicionário? Porque eu vou dar significado às palavras. Então vamos lá. A primeira camada que nós podemos colocar aqui é o ground. E o ground vale 0. Ou seja, ele é o primeiro item a ser desenhado aqui no nosso projeto. Logo em seguida, o que eu quero desenhar? Eu quero desenhar os meus blocos. Então, nós podemos vir aqui e definir blocos valem 1. Então, sempre vai ser assim. O primeiro elemento a ser desenhado é o bloco. O segundo elemento a ser desenhado aqui, no caso, falei errado? O primeiro elemento a ser desenhado é o chão. O segundo elemento é o bloco. E por último, nós temos aqui o nosso elemento player, que vale 2. Se eu tivesse chuva, nós iríamos colocar uma vírgula e colocar aqui chuva, ou rain, né? Já está tudo em inglês mesmo. Rain vale 3. E assim seria a ordem. O player sempre ficaria por trás da chuva. Nesse caso, como nós não temos chuvas por enquanto nesse nosso projetinho, vai ficar assim. Então, esse é o nosso sistema de camadas. Nós criamos uma variável, definimos um dicionário e atribuímos para ele a ordem em que nós queremos desenhar os objetos na cena. Depois, vindo lá no nosso obj, é bem fácil. Tudo que eu preciso fazer é definir um self.zLayer recebe z. O que é esse z? Basicamente, nós vamos passar depois da posição do objeto esse z. Então, nós simplesmente colocamos aqui. Nós temos o eixo x e o y. Agora, nós estamos criando o eixo z, que vai ser basicamente para definir ali quando um objeto está por trás ou um objeto está para frente de um outro. Basicamente, é isso daqui. Agora, quando a gente cria um objeto lá no nosso cena, aqui, nós temos que definir também que elemento que ele é na camada. Então, nós estamos desenhando aqui o bloco, certo? Quando a gente vai desenhar ele, então nós vamos definir aqui os nossos layers e o nome que ele recebe lá nas nossas camadas, que é block. Aqui embaixo nós desenhamos o chão. Aqui tem que colocar uma vírgula, senão vai dar erro depois, né? Para separar tudo bonitinho. Então, layers, ground. E assim nós vamos ficar dividindo os objetos. Aqui embaixo nós temos novamente o ground aqui, só que eu vou tirar ele porque depois nós vamos resolver essa parte. Pronto. E nós temos aqui embaixo também o nosso player. Então eu coloco um espacinho aqui, né? Layers e player. E coloco uma vírgula aqui para separar. Pronto. Então, com isso daqui, nós já separamos os objetos através de um dicionário que nós criamos aqui. Agora, nós sabemos como nós queremos desenhar na tela através dessas camadas. Só que o sistema de grupo atual que nós temos, que é esse Show Sprites, aqui em cima, aqui, que é o PyGameSprite.group, ele sozinho não dá conta de fazer isso daqui. Então, nós temos que customizar essa parte para que a gente possa criar uma nova ordem ali na hora de desenhar e indicar para ele como nós queremos fazer isso. Beleza? Não é difícil, mas nós vamos deixar isso para uma próxima aula. Então, por enquanto, foquem aqui em criar suas camadas. Então, agora nós já sabemos que nós temos o nosso sistema de camadas. Então, nós queremos informar para o Pygame como nós queremos desenhar esses objetos em cena. E de quebra, nós vamos criar uma câmera que vai começar a seguir o nosso personagem. Então, vamos vir aqui na nossa pastinha de scripts, vamos criar um arquivo chamado câmera.py. Aqui em cima, nós podemos dar o nosso import Pygame. E embaixo, criar a nossa classe câmera. A nossa classe câmera, ela vai estender aqui do nosso pygame.sprite.group. Basicamente, nós vamos criar um grupo customizado, que é basicamente esse mesmo grupo que nós temos aqui, esse sprite.group, porém, ela vai ser um grupo customizado, ou seja, ela vai ter umas funçõezinhas extras além dos outros. Basicamente é isso. Então, nós podemos dar aqui o nosso init,
Ele vai trazer muita coisa pra gente aqui, mas na verdade nós não precisamos de nada disso daqui. Eu posso tirar tudo isso daqui, porque nós vamos customizar ele de uma forma um pouquinho diferente aqui. Pronto. Primeira coisa que a nossa câmera precisa, ela precisa saber para onde olhar. Então, qual tela ela vai olhar? Então, nós vamos colocar o nosso self.display, self.display, recebe aqui o nosso pygame.display.getSurface. Ou seja, a nossa câmera sempre vai estar olhando para a tela total do nosso jogo. É só isso. Vindo aqui embaixo, nós vamos ter uma forma de desenhar os nossos objetos de maneira customizável. Ou seja, nós não vamos só simplesmente pegar todos os objetos e dar um ponto draw nele. Nós vamos orientar esses objetos na tela. Nós queremos que eles acompanhem o movimento do nosso jogador. Então, quando o jogador estiver movendo um pouquinho para a direita, eu quero que os meus objetos se movam para a esquerda. Quando o objeto estiver movendo para baixo, os objetos têm que se mover para cima, para dar aquela sensação de que uma câmera está seguindo o personagem. Basicamente é isso. Então, nós podemos chamar aqui de Custom Câmera, ou melhor, Custom Draw. E o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai checar todos os sprites que nós temos aqui dentro do grupo, ou seja, ele vai pegar a lista de grupos que nós temos, vai checar item por item. E para cada um daqueles itens, nós vamos desenhar eles na tela. É só isso. Então, nós vamos fazer a checagem. Então, para cada sprite que a gente tem dentro do nosso self.sprites, Renato, da onde você tirou esse self.sprites? Ele é uma variável, uma função, na verdade, que já existe dentro dos grupos. Se eu pressionar Ctrl e clicar sobre ele, ele vai abrir o arquivo que contém isso aqui para mim. Então, esse self.sprites é essa função que ele retorna para a gente aqui, esse self.spriteDict, que é basicamente um dicionário que contém todos os nossos itens lá dentro, né? Então, para cada item que a gente tem dentro do nosso grupo câmera, nós vamos desenhar ele na tela. E para que a gente possa desenhar ele na tela, é bem fácil. Eu vou pegar a minha tela, que é o meu self.display que está aqui em cima, e aí nós vamos dar um bleach nele. Esse bleach é uma função bem básica do Pygame para que a gente possa desenhar um objeto sozinho na tela. Então eu poderia pegar, por exemplo, meu player e dar um ponto bleach nele ali e passar a imagem que eu quero e aonde eu quero desenhar ele. Basicamente ele faria isso. Só que aqui nós estamos pegando todos os nossos sprites e dizendo que nós queremos desenhar ele na tela. Por isso o nome Custom Draw. Nós estamos customizando uma forma de desenhar esses objetos na tela, beleza? Então aqui o que eu preciso passar? Eu preciso pegar o meu sprite, que é esse item aqui. Na verdade eu coloquei sprites, eu quero colocar só sprite. Então para cada sprite que eu tenho dentro desse conjunto de itens que nós temos aqui, eu quero pegar a imagem do item sozinho e depois eu quero desenhar ele também na tela. Que aí nós vamos pegar aqui o nosso sprite.rect. Feito isso daqui, basicamente nós já podemos utilizar essa câmera no nosso jogo. Então como que eu vou fazer? Eu vou acessar a minha cena e aqui na minha cena, no lugar de passar esse grupo, nós queremos passar agora aqui a nossa câmera, que é lá o nosso grupo que nós acabamos de criar. Então eu posso vir aqui, importar ele, e nós não temos mais essa função .draw aqui embaixo. Nós não temos ela mais. Nós temos a nossa Custom Draw. E que nós não precisamos mais indicar onde a gente quer desenhar os nossos objetos, porque dentro da câmera nós já estamos indicando aqui que nós queremos pegar a tela que nós temos. Então, feito isso daqui, basicamente nada vai mudar. Então, eu vou rodar o nosso jogo, o nosso player está sendo desenhado aqui na tela e tudo continua funcionando perfeitamente. Porém, agora nós temos essa câmera para que a gente possa controlar a forma que nós queremos desenhar esses objetos. Então, a partir daqui, nós vamos utilizar as nossas layers para poder controlar quando nós vamos desenhar o nosso objeto na cena. E agora, para que a gente possa verificar pelas nossas camadas a ordem em que nós vamos começar a desenhar as sprites, basicamente nós só precisamos fazer mais um for aqui em cima. Então, para cada camada que nós temos, então para cada layer que nós temos, dentro das nossas layers, nem lembro mais o nome, deixa eu ver aqui. Tá layers, tudo maiúsculo mesmo. Pronto. Então, para cada camada que nós temos dentro da nossa camada aqui, das nossas camadas,
nós vamos verificar os valores, ou seja, ele vai retornar para a gente 0, 1, 2, 3, de acordo com o número de camada que nós temos. E aí aqui embaixo, por exemplo, se o valor que nós retornamos aqui na primeira linha for 0, então ele vai desenhar tudo que for relacionado à nossa primeira layer, ou seja, ground, retornado 0. E ele vai pular todas as outras. Depois, ele vai checar a nossa próxima camada. Ah, é o bloco 1. Então, quando ele começar a retornar 1 para a gente aqui, aí ele vai começar a desenhar os blocos. E por último, ele vai desenhar nosso player. Beleza? Então, para cada camada que nós temos lá dentro das nossas camadas, aí nós vamos começar a desenhar. Porém, nós temos que fazer uma pequena checagem aqui antes. E eu tenho que importar também aqui o nosso arquivo, né? E pedir para ele importar tudo. Pronto. Então, nós só temos que fazer mais uma checagem aqui embaixo, aonde nós vamos verificar se o nosso sprite.zLayer, que é exatamente o nome que nós colocamos aqui no nosso objeto, zLayer. Então, se o valor dele aqui for igual ao que nós estamos retornando agora aqui lá das nossas camadas, aí nós vamos desenhar então. Ou seja, ele vai checar de novo. O objeto lá, o número da camada dele é 0? É. Então vai desenhar. Não é 0? Pula e depois faz de novo. Por isso tantos fors. Nós vamos fazer uma checagem primeiro na camada e aí desenhar todos que retornam o valor 0. Depois nós checamos a camada de novo e desenha todos com valor 1. Checa as camadas de novo, todos com valor 2. Beleza? É exatamente isso daqui. Basta salvar, rodar agora aqui. E o problema que nós tínhamos do personagem ficar por trás dos blocos não acontece mais. Então, tudo que nós estamos fazendo é desenhar o nosso player agora na ordem correta. E agora, tudo que nós precisamos fazer para que essa câmera siga o nosso personagem, então deixa eu executar novamente o código, nós queremos que, caso eu vá andando aqui, a nossa câmera vá seguindo o personagem. Então, a primeira modificação que eu tenho que fazer aqui dentro da nossa câmera é dizer que ela vai se mover. E para que ela possa se mover, então, nós precisamos de um vetor. Então, eu vou chamar ele de offset. Ou seja, esse offset vai ser a distância, né, que a câmera vai ficar movendo junto com o nosso player. E nós temos que passar aqui, basicamente, é um vetor para ela, uma posição x e uma posição y. Porém, nós vamos passar isso aqui dessa forma. math.vector2. Ou seja, nós estamos atribuindo um vetor 00 para o nosso offset. Depois, o próximo passo é dizer quem esse offset vai seguir, quem a nossa câmera vai seguir. E ela vai seguir o nosso player. Portanto, quando a gente chamar esse custom draw, nós temos que passar o nosso player como referência. É só isso. Vindo aqui para baixo agora, nós temos que começar a modificar esse offset, ou seja, a posição x e a posição y dele vai seguir quem e qual, basicamente, o eixo ali que nós queremos. Então, eu posso dizer que o nosso self.offset.x ele é igual ao nosso player, que nós vamos passar quando a gente chamar essa função, seguindo o rect desse player, ou seja, a posição x e y desse player. Só que eu quero pegar ele no ponto central dele, e o ponto central pegando somente o eixo x, que eu quero passar separadamente. Então, novamente, eu estou definindo a posição x da minha câmera, seguindo a posição x do meu player, só que não aquela pontinha dele, que é essa daqui. Não essa pontinha aqui no cantinho, mas sim o centro da imagem, beleza? Para que a gente deixe bem centralizadinho na tela para a gente. Só que eu quero que a câmera fique bem centralizada, portanto eu vou subtrair um determinado valor, que é exatamente metade do valor da minha tela. Então eu venho aqui e passo o meu width dividido por 2. Opa, por 2. Renato, da onde você tirou esse width? Lá do nosso arquivo de settings, nós temos aqui o nosso width, beleza? Voltando aqui, basicamente, para fazer o eixo Y é idêntico a isso daqui. Então, nosso eixo Y da câmera sempre vai pegar a referência do nosso player no eixo Y, pegando a altura da nossa tela, altura, dividido por 2, fazendo com que o nosso player sempre fique ali bem centralizado em relação à posição da nossa câmera. Beleza? Basicamente, isso daqui já é o suficiente para que a câmera comece a seguir o nosso player. Só que nós temos que passar essa referência aqui para os nossos objetos aqui embaixo também. Então, nós podemos dizer aqui que nós temos um offset, ou um off-rect, fica até melhor. Então, esse rect que eu quero pegar é o quê? É a posição dos meus objetos. Porque lembra que eu te falei que isso daqui é uma câmera fake. Na verdade, todas as câmeras são fakes, né?
nós estamos passando a posição do objeto sendo atualizada o tempo todo. Então, nós vamos pegar a posição de cada sprite que nós temos. Então, .rect.copy. De acordo com o que eu for desenhando esses objetos aqui na cena, nós vamos ficar pegando a posição deles e passando para dentro dessa variável temporária nossa aqui. O que eu quero fazer com essa variável temporária? Basicamente, nós queremos pegar o nosso offRect.center para que a gente possa pegar a posição central de cada imagem e dizer que nós vamos subtrair aqui um determinado valor. E esse valor é exatamente o valor relacionado aqui com a nossa câmera. Então, nós temos o nosso offset, que é esse self.offset aqui em cima. Eu estou subtraindo porque nós queremos fazer a posição contrária, lembra? O nosso player vai para a direita, logo os itens vão para a esquerda. O player vai para baixo, logo todos os outros itens vão para cima. É sempre o efeito contrário. E aqui embaixo, nós simplesmente podemos desenhar todos os nossos objetos de novo, porém, ao invés de passar a relação deles no mundo sendo a posição que eles foram desenhados originalmente, nós podemos passar aqui que eles vão ter esse nosso offRect agora como referência. Então, de acordo com o que o nosso player ele for movendo, esse valor aqui vai sendo atualizado e, consecutivamente, os outros itens também vão se mover. Então, eu posso simplesmente salvar. Nós temos que... Eu já ia executar o código, mas, na verdade, nós temos que passar essa referência aqui, lá na nossa cena. E o nosso player, ele está sendo desenhado, por enquanto, aqui embaixo. E eu não quero que ele seja desenhado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover o nosso player daqui, vou deletar essa parte. Pronto. Porque eu preciso ter uma variávelzinha ali para ele. Lá no nosso settings, eu vou remover o player daqui, no nosso World Map, vou colocar um G aqui normal. E na nossa cena, nós vamos criar aqui embaixo um self.player que recebe aqui o nosso player. No lugar de posição XY, eu vou passar uma posição 64 por 64, para que ele possa iniciar bem no comecinho ali do nosso mapa. E agora aqui embaixo, eu vou passar o nosso self.player, que é a nossa referência, para que a câmera possa seguir ele. Então, agora sim, nós podemos rodar o nosso código. E olha só, agora todos os objetos ficam como referência ao player centralizado na tela. Por isso que eles se movem assim. Então, de acordo com o que a gente vai movendo o nosso player, a câmera está sempre em foco com ele. E todos os outros objetos também se movem. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer um camera track em cima do nosso personagem. E agora, para fazer com que o nosso personagem colida com esses blocos marrons, nós temos que colocá-los em um outro grupo para que a gente possa colocar mais uma função nesse grupo, ou seja, a função de colidir. Então, nós vamos criar mais um grupo aqui, que eu vou chamar de Collision Sprites. E esse sprite aqui vai receber um pygame.sprite.group. Ou seja, ele é mais um grupo aqui para que a gente possa identificar. Feito isso, é só passar esse nome aqui para dentro da nossa lista de grupos quando a gente cria um objeto. Então, além de pertencer ao nosso Show Sprites, ele pertence também ao Collision Sprites. Detalhe, eu vou passar isso somente para os nossos blocos, porque é somente com ele que eu quero identificar essa colisão de barreira, que eu não vou conseguir passar por ela. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente consegue criar mais um grupo e aplicar ela nos nossos blocos. E agora nós temos que fazer com que o nosso player leia essa lista de colisões para ele saber com o que ele pode colidir. Porque não vai ser com todos os objetos, apenas com os objetos que estiverem dentro dessa lista. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar o script aqui do meu player e nós vamos ter que fazer uma pequena modificação nele aqui, onde eu vou tirar que ele está estendendo aqui do nosso OBJ para transformar ele aqui num arquivo único, ele não vai estender de lugar mais nenhum. Então, para fazer isso, tudo que eu preciso fazer é copiar essa parte toda aqui. Na verdade, eu vou copiar até o nome. Vou dar um Ctrl C, vou vir no meu player. E apenas nesse def init e o super, eu vou trocar para o que já está lá. Pronto. E vou trocar esse OBJ para player. Só para não ter que ficar digitando tudo de novo. Então, basicamente, o nosso player é igualzinho o nosso OBJ aqui. Porém, ele tem algumas coisinhas a mais. E é isso que eu quero modificar. Então, depois de passar aqui o nosso Z, que é a nossa layer, eu quero passar um collision sprite e uma vírgula para separar aqui. E aí, tudo que eu quero dizer agora é que quando chamar esse player, quando eu criar ele numa cena, eu tenho que passar também essa lista de colisões para que eu possa verificar. Então, eu vou dizer que o meu self.collision sprite recebe
o nosso Collision Sprite, que é aquela lista de objetos que nós temos. Então, dentro da nossa cena aqui, eu vou simplesmente copiar esse nome e eu vou jogar aqui, depois da nossa layer, eu vou jogar aqui que nós temos essa lista de objetos para que a gente possa colidir. Dentro do meu player, então, se eu quiser aqui, bem no init dele, dar um print e colocar o nosso self.collisionSprite, só para a gente ver a lista de objetos que nós temos ali dentro, nós podemos executar o nosso jogo aqui. E ele vai retornar para a gente aqui embaixo uma lista agora. Nós temos um grupo com 41 sprites. Ou seja, nós já sabemos exatamente aqui qual lista nós queremos colidir. Então, sabendo dessa informação, nós podemos dar já o próximo passo. E eu posso até remover esse import daqui de cima que nós não precisamos mais. Então, para que a gente possa falar um pouquinho aqui sobre animações, eu trouxe algumas imagens extras. Então, nós temos aqui um Right Walk 0, Right Walk 1, e nós vamos tentar gerar uma animação através dessas imagens. Então, a primeira lógica que nós temos que ter aqui é pensar da seguinte forma: nós precisamos fazer uma contagem dessas imagens e ficar transicionando elas no carregamento da nossa variável aqui. Então, o tempo todo o Python vai ficar trocando essas imagens para mim. Em um determinado momento ele vai estar nessa, logo em seguida ele vai passar para essa. Então, essa é a ideia, é a lógica por trás da nossa animação. Então, eu preciso fazer uma contagem. Por isso, vou definir aqui uma variável chamada frame e vou dizer que ela é igual a 0. Então, esse frame é quem vai contabilizar para a gente em qual imagem a gente está. Nesse caso, nós temos duas imagens. Então, na hora que ele estiver no 0, ele vai estar no nosso Right Walk 0. Na hora que ele passar para o valor 1, ele vai trocar para essa outra imagem aqui, que é o Right Walk 1. Vamos definir uma função, vou chamar ela de animation. E essa nossa função animation, ela basicamente dá para ser feita em duas linhas. Tudo que nós precisamos fazer é fazer com que essa variável fique adicionando um determinado valor um número de vezes. E esse número de vezes é o número de imagens que nós temos. Por exemplo, eu vou fazer uma animação que tem 50 imagens. Então, eu vou fazer com que o meu frame vá até o número 50 e depois volte para o 0. Vá até o 50 e volte para o 0. Então, eu preciso fazer com que ele sempre adicione um determinado valor. Eu posso falar que ele sempre vai adicionar 1 e depois colocar. Se ele chegar num determinado número, ele volta a ser igual a 0. Assim. Então, se meu self.frame for maior que um limite, né? Nós podemos definir ele aqui como um parâmetro. Então, se ele for maior que um determinado limite, aí o nosso self.frame volta a se tornar 0. Porém, dá para a gente fazer isso daqui em uma única linha e com uma lógica um pouquinho mais simples, onde a gente pode dizer que ele é igual a ele mesmo. Então, nosso self.frame, adicionando o valor de 1, porém ele vai fazer isso daqui um número de vezes e depois vai voltar para o valor original dele. Então, eu posso colocar um módulo aqui, que é a nossa porcentagem e o número de vezes que eu quero que isso daqui se repita. Por exemplo, eu quero que se repita 6 vezes. A partir daí, tudo que eu preciso fazer é dizer que o meu pygame.image vai atualizar a imagem que nós temos aqui dentro do nosso self.image. Então, eu venho aqui, vamos chamar o nosso self.image e dizer que ele recebe aqui o nosso pygame.image.load. E agora nós só precisamos basicamente passar um caminho para ele. Qual que é o nosso caminho? Nós temos aqui o assets /player agora nós temos os nomes das imagens. Nesse caso aqui, vamos executar a imagem que nós temos aqui o nosso right walk 0.png. Então, eu quero que o valor do meu frame substitua esse 0 aqui. Ó. Eu não quero mais que esse 0 fique aqui, porque eu quero que na hora que for para o valor 0, ele vai ficar essa imagem, na hora que for para o 1, automaticamente ele vai trocar para esse daqui, porque é o mesmo caminho. Então, vamos trocar aqui. Ó. Eu vou colocar aspas aqui e vou colocar aspas no nosso .png aqui. Pronto. Eu estou tentando formular o mesmo caminho. A única coisa que vai mudar é o número 0 aqui no final. Então, eu sei que eu preciso adicionar esses dois dados aqui. Agora, entre eles, eu preciso adicionar o meu self.frame. Porém, ele é um número inteiro. E eu preciso fazer com que ele fique um número ali para a gente em modo de texto, né? Uma string. Então, eu vou dizer que esse nosso self.frame, agora ele se comporta como texto dentro
dessa nossa linha aqui. Então pronto, eu sei agora que o tempo todo, quando eu chamar esse nosso animation, ele vai ficar trocando isso aqui pra gente. Porém, eu só tenho 2 imagens, eu não tenho 6. Então, esse número pode variar de acordo com a animação. Como, por exemplo, aqui, nós temos uma idle que tem 2, nós temos uma imagem de jump que só tem uma única imagem. Então, vai ser um pouquinho mais complexo pra gente. Só que, na verdade, nós só precisamos passar aqui um limite para ele. Pronto, que vai ser o número de vezes que ele vai repetir isso daqui. E existem animações que a velocidade dela vai ser diferente. Como, por exemplo, nós podemos reproduzir uma imagem de caminhar um pouco mais lento caso o nosso personagem passe no gelo. Então, ao invés de definir esse valor sendo um valor fixo, eu posso vir aqui dentro e passar como parâmetro, por exemplo, uma speed, e além disso, passar também para ele um limite. Pronto. Então, no lugar desse 1, eu posso passar uma speed, e também posso passar um limite para ele repetir várias vezes isso daqui. Se eu colocar 2 vezes, ele vai repetir isso aqui 2 vezes e vai voltar para o valor 0. Simples assim. Ok, mas como um valor de velocidade pode ser alterado, por exemplo, o valor da velocidade nossa pode ser 1, mas também ele pode ser 0,25. Ou seja, a nossa velocidade aqui pode ser um pouco mais rápida que essa daqui. Ou nós podemos passar uma velocidade que é muito mais rápida, então vai ser 5,5. E esses números quebrados acabam afetando a nossa lógica, porque nós não temos um write-walk 1.1, por exemplo, .png. Então nós temos que passar somente os números inteiros. Então, além de converter o nosso self.frame para um modo de texto, nós temos que converter ele também apenas para um número inteiro na hora de passar aqui. Então, se você digita... Então, se você digita uma velocidade de 0,25, que é o que eu normalmente gosto de trabalhar, se nós tivermos aqui a contagem de frame, né? O nosso self.frame vai estar 0,25 mais 0,25 mais 0,25. Somente quando a gente transformar esse self.frame em um número inteiro, que ele vai contabilizar para a gente aqui. Então, ele só vai contar 0, 1, 2, 3, independentemente da velocidade que você passar aqui, se é um número quebrado ou não. Beleza? Só para que a gente possa testar agora aqui, ainda tem mais alguns outros detalhes, mas só para que a gente possa testar, então, eu vou vir dentro do meu input, provisoriamente, quando a gente for andar para a direita, nós podemos passar aqui o nosso self.animation, self.animation, e nós temos que passar, então, aqui uma velocidade, que eu vou colocar de 0,25, e um limite, que é quantas imagens nós temos nessa animação, que são 2. Pronto, se eu realizar agora aqui o nosso play do jogo, quando eu pressionar para frente, o nosso player já realiza a nossa animação. Caso eu diminua ainda mais esse valor, que está dentro do nosso input, vou colocar apenas 0,2, a animação vai ficar um pouco mais lenta. E acho que ficou até melhor assim. Então, dessa forma aqui, a gente consegue realizar animações de uma forma bem simples utilizando o Pygame. E agora que nós já temos a lista dos objetos que nós queremos colidir, tudo que eu preciso fazer é criar uma função. Então, eu vou chamar ela aqui de collide. Essa nossa função collide recebe nosso self. E aqui embaixo eu preciso fazer a verificação dos objetos que estão dentro dessa lista. Então, para cada sprite que estiver dentro do nosso self.collisionSprite, ou seja, para cada item que eu tenho dentro dessa lista, nós vamos verificar se o nosso sprite.rect.collideRect está colidindo aqui com o nosso self.rect. Ou seja, eu estou verificando a posição desse item da tela. Ele está basicamente aqui na mesma posição do nosso personagem? Sim. Se estiver, tome uma providência, faça algo para mim. E nesse caso, tudo que eu preciso fazer aqui é dizer que o meu self.direction.x, na verdade, nós vamos fazer mais uma verificação aqui, onde se o meu self.direction.x for maior que 0, ou seja, se eu estou me movendo para a direita, eu quero que o meu self.rect.right seja igual ao meu sprite.rect.left. Pode parecer um pouco complexo, mas eu estou verificando dentro da minha lista
Eu estou colidindo com o jogador? Sim. O player está se movendo para a direita? Sim. Então, faça com que a parte da direita da imagem dele seja igual à parte da esquerda do nosso bloco. Ou seja, dando a sensação de que nosso personagem está colidindo de frente com o bloco. Basicamente é isso. Então, nós vamos fazer uma outra verificação aqui embaixo e verificar agora se nós estamos movendo para a esquerda. Então, se eu estou me movendo para a esquerda, ou seja, se a minha direção em x for menor que zero, quer dizer que o meu lado esquerdo tem que colidir com o lado direito do nosso bloco. E só com isso aqui, nós acabamos de fazer uma verificação para a direita e para a esquerda. Então, dentro do meu move, se eu vier aqui agora e chamar o meu collide, opa, é self, né? Self.collide, basicamente nós já vamos ter que ter aqui uma colisão da nossa direita e da esquerda do personagem. Então, se eu tentar aqui mover para frente, meu personagem não vai. Se eu tento mover para trás, o personagem também não vai. Mas nós temos esse pequeno bug, onde o nosso personagem ele entende aqui que quando eu estou movendo para a direita, eu ainda assim continuo colidindo com o bloco. Ó. Então, dá esse pequeno bug para a gente. Então, nós temos que fazer essa pequena correção. Mas, por enquanto, esse daqui é o básico para que a gente possa verificar as colisões. Mas, por enquanto, nós encontramos um problema na nossa animação, que é, basicamente, nós só conseguimos reproduzir a animação de andar para a direita e nessa determinada velocidade aqui, com essa quantidade de frames. Eu preciso dar um jeito de reproduzir diferentes tipos de animações, seja quando o nosso personagem está parado, ou ele está andando para a direita ou para a esquerda, ou para cima, para baixo, subir uma escada, entre outras animações. Então, passar um caminho específico de uma imagem aqui não é muito adequado. Então, no lugar disso, nós podemos recortar aqui, passar um parâmetro chamado de path, e aqui em cima, passar um path também. Feito isso, quando eu for chamar a minha animação, nós também temos que passar um determinado caminho. Então, eu posso colocar uma vírgula, colar aqui o caminho. Então, eu sei que se eu for me mover aqui para a direita, nós vamos reproduzir essa animação. Agora, se eu for me mover para a esquerda, provisoriamente, nós vamos deixar assim, eu vou me mover aqui para a esquerda, que eu sei que é o nome da minha imagem, mas caso a gente não esteja se movendo aqui no eixo X, eu vou dizer que nós estamos parados. Então, nós vamos colar o mesmo caminho aqui. A diferença é que o nome da nossa imagem é idle, e ela também tem apenas 2 frames. Então, se eu for olhar aqui no cantinho, nós temos duas imagens com o nome de idle, 0 e 1. Então, nós podemos colocar que ela é um pouquinho mais lenta. Vamos colocar 0, 1. Então, somente trocando aqui o parâmetro para o path, nós conseguimos reproduzir diferentes tipos de animações. Então, nós estamos parados, agora eu estou me movendo para a direita, agora eu estou me movendo para a esquerda. Então, dessa forma aqui, nós já temos 3 tipos de animação, para frente, para trás e parado. Então, agora nós já sabemos como nós estamos colidindo aqui para a direita e para a esquerda. Para que a gente possa fazer a mesma coisa aqui para cima e para baixo, basicamente eu vou copiar essa parte, vou fazer essa checagem aqui embaixo também. A única diferença agora é que nós vamos verificar aqui no eixo Y e vamos colocar agora a direção do nosso personagem. Em que direção ele vai ficar? Então, se for maior que 0, eu sei que a parte de baixo da minha imagem vai ser igual à parte de cima da imagem do bloco que eu estou colidindo. E caso contrário aqui, se ele for menor que 0, então a nossa parte de cima vai ser igual à parte de baixo do objeto em que nós estamos colidindo. Se eu for testar isso daqui, olha só. Basicamente nós temos o sistema de colisão aqui funcionando, mas ele dá esse bug, né? Porque ele fica tentando verificar o tempo todo para a gente isso. Então, não é interessante. Portanto, nós temos que fazer aqui uma pequena checagem também da posição que nós estamos indo, para onde nós queremos ir. Então, como parâmetro, eu vou colocar aqui um path, que é basicamente o nosso caminho. E aí eu vou dizer que o nosso path, uma variável própria dentro dessa nossa função, vai ser igual ao path que nós vamos passar aqui em cima como parâmetro. E aí, aqui embaixo, nós podemos fazer uma checagem, onde, se o nosso path for igual a um movimento na horizontal, aí nós vamos fazer essa checagem aqui embaixo. Pronto. Vamos só jogar para frente. Ou, o movimento que eu estou fazendo é um movimento na vertical, ou seja,
para cima e para baixo, então nós vamos fazer essa outra checagem aqui. Então, vertical. Para que a gente não precise ficar fazendo essa checagem o tempo todo. Então, ele vai checar somente quando a gente verificar essa nossa variável, que nós vamos passar quando a gente chamar aqui a nossa função de collide. Então, vamos fazer a primeira checagem na horizontal. Então, vamos passar aqui, horizontal. Nós queremos checar essa função somente na horizontal por enquanto. E como é que eu sei que eu estou me movendo somente no eixo X? Basicamente, eu vou passar aqui. Se o meu rect, no lugar de centro, que ele verifica o x e o y de uma vez, eu quero que ele verifique para mim somente o eixo x. E o meu direction.x. Então, somente na esquerda para a direita. Nós estamos movendo somente na horizontal. Vamos verificar agora aqui se ele vai colidir. Então, vamos reproduzir nosso jogo. E agora, para frente e para trás está funcionando. E eu não consigo atravessar o bloco mais. Vamos verificar agora para cima e para baixo. Então, eu posso copiar toda essa parte, jogar aqui para baixo e verificar agora somente no eixo Y. Então, no eixo Y, nós estamos nos movendo aqui na vertical? Vertical. Sim. Então, faça a checagem para mim agora. E olha só, agora nós conseguimos nos mover para todos os lados. E agora nós sempre temos uma forma de esbarrar nesses blocos. Então, nós já temos o nosso sistema de câmera aqui que acompanha o player. E nós também não conseguimos mais atravessar os nossos blocos. E agora não tem como a gente falar sobre animações sem falar sobre gerência de estado do personagem, ou de inimigo, ou qualquer outro objeto. Basicamente, nós temos que pensar assim. Eu não tenho que realizar uma ação quando eu pressionar uma tecla, mas sim o jogo tem que saber qual animação executar de acordo com o estado do meu personagem. Se ele está parado, ele tem que executar uma animação. Se ele está andando, ele tem que executar uma outra animação. Se ele está batendo no meu personagem, ou se ele está batendo no inimigo, ele tem que executar uma outra animação, independentemente da tecla que eu estou pressionando. Então, nós temos que gerenciar os status do nosso player. Então, eu vou colocar um self.status é igual o nome da ação que eu quero executar. Nesse caso, eu vou colocar o nome de idle. Idle aqui, no caso, seria ele parado. Então, nós podemos criar uma função que detecta qual o tipo do nosso status, e aí, a partir desse momento, ele vai executar uma ação, ou seja, ele vai executar uma animação. Então, nós podemos chamar aqui de actions. Opa, escrevi errado. Actions, que recebe aqui o nosso self. E aqui eu só vou verificar. Olha, quando o meu personagem está parado, nós vamos realizar uma animação. Se ele está andando, nós vamos realizar uma outra animação. E como que eu sei que o meu personagem está se movendo? Se o meu self direction aqui for diferente de 0, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, se o meu self.direction.x for diferente de 0, ou se meu self direction.y também for diferente de 0, quer dizer que eu estou me movendo, porque a direção X e a direção Y podem estar com algum tipo de valor ali, tanto negativo quanto positivo. Então, se eles forem diferentes de 0, aí eu sei que eu tenho que realizar a minha animação aqui de andar. Então, eu vou trocar o meu self.status é igual a walk, ou seja, eu vou andar. Mas se não é igual, se ele não é diferente de 0, quer dizer que ele é igual a 0. Então, ele está parado. Então, basicamente, nós só vamos fazer assim. Se ele está igual a 0, quer dizer que meu self.status é igual a idle. Agora que eu sei quando o meu personagem está parado e quando o meu personagem está se movendo, nós podemos realizar as nossas animações. Então, aqui embaixo, basicamente, eu só preciso fazer assim. Se meu self.status for igual a idle, aí nós vamos realizar a nossa animação. Self.animation. Então, qual animação nós vamos executar? Na última aula, nós passamos um path aqui também, né? Então, nós vamos colocar aqui entre as nossas aspas, o nosso assets, /player, /idle. Na frente, a velocidade da animação, que eu vou colocar aqui 0.1, e quantos frames nós temos. No caso aqui, é 2.
Olha, se nós estivermos no status de idle, nós estamos parados, nós vamos executar essa animação. Se nós estivermos andando, então, if self.status for igual a walk, ou seja, se eu estiver andando, nós vamos reproduzir essa mesma animação aqui. Porém, vai ser o nosso right walk. Deixa eu ver se eu escrevi correto o nome da imagem. Right walk. A velocidade que nós vamos reproduzir é um pouquinho mais rápida que a da idle. E nós temos também aqui 2 frames. Pronto. Então, feito isso, eu posso remover aqui as nossas animações dos nossos inputs. Porque agora a gente já sabe gerenciar aqui os status do nosso player. Então, deixa eu só minimizar essas partes aqui. E dentro do nosso update, nós podemos chamar o nosso self.actions. E assim nós sabemos definir quais as ações nosso player vai tomar. Podemos reproduzir o nosso jogo. E agora, se eu estou parado, ele está executando essa animação. Se eu estou andando para frente, ele executa essa animação. Para trás, ele executa a mesma animação para baixo e para cima. Então, ele sabe agora quando ele está andando. Então, se ele está andando, ele vai reproduzir essa animação. Então, agora só nos resta dar movimento para o nosso personagem para a esquerda. E isso é bem fácil. Acessando o nosso input, tudo que eu preciso fazer é indicar quando eu estou me movimentando ali para a esquerda. Então, se eu estou movimentando para a direita, eu quero que o meu pygame.transform.flip gire a nossa imagem sentido à direita. Então, o nosso self.image será flipado aqui para a nossa direita. No caso, ele vai manter a proporção da imagem do jeito que está. Eu só preciso indicar isso aonde nós vamos flipar. Então, aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. E eu estou indicando, mantenha a imagem para mim do jeito que está. Mas, quando nós pressionarmos para a nossa esquerda, eu quero que ele flipe a nossa imagem no sentido aqui do eixo X. Então, quando eu pressionar para a esquerda, ele simplesmente vai pegar a mesma imagem que nós temos e vai inverter ela para o outro lado. Só isso. Então, acessando aqui embaixo, nosso update, eu vou tirar o meu action daqui e vou passar ele para cima. Porque assim nós vamos realizar as nossas animações, né? Nós vamos identificar qual é o processo que eu quero fazer e depois eu vou passar para dentro do input e vou flipar a imagem. Então, podemos executar aqui. Agora eu movo para a direita, movo para a esquerda. Epa! Eu acho que eu não atribuí. Faltou só atribuir aqui. Então, meu self.image recebe esse valor aqui. Então, self.image recebe esse valor. Então, nós vamos dizer se nós vamos virar a imagem ou não. Então, vamos vir aqui. Agora, eu movo para a direita e movo para a esquerda, movo para baixo, movo para cima. E todas as nossas animações estão executando perfeitamente. E então, mais uma vez, eu quero gerir um estado do meu player para saber para onde ele está olhando. Porque se eu pressiono para a esquerda e solto, ele volta a olhar para a direita. E isso não é muito interessante para a gente também. Afinal de contas, nós podemos querer alguma mecânica futura onde nós definimos alguma ação para ele dependendo para onde ele está olhando. Então, nós temos que saber gerir esse estado também para definir para onde ele está olhando aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar aqui uma variável. Vou chamar ela de look, que é para aonde a gente está olhando. E eu vou definir que o padrão dela é right, ou seja, é para a direita. Então, depois da gente aplicar aqui as nossas animações, eu vou fazer a inversão delas se o player estiver olhando para um lado, por exemplo, para a esquerda ou para a direita. Então, vamos lá. Se o nosso self.look for igual a right, então nós vamos pegar a nossa imagem, então nosso self.image recebe aqui o nosso pygame.transform.flip. Por padrão, nós vamos virar a própria imagem dele e, como nós estamos virando para a direita, nós não vamos aplicar a transformação de inverter a imagem. Então, é tudo falso. Mas caso o meu self.look seja igual a left, ou seja, eu estou olhando para a minha esquerda, aí sim nós vamos pegar essa parte aqui, que é a nossa imagem, e aí nós vamos inverter ela aqui horizontalmente. Então, vamos passar a ser true. Ok, então nós já estamos gerindo aqui o status para saber se ele está olhando para a direita ou se ele está olhando para a esquerda. Então, dentro do meu input,
no lugar de fazer isso daqui, tudo que eu preciso fazer agora é passar aqui o meu self.look é igual a right. E aqui embaixo, o meu self.look é igual a left. Tá, Renato, mas por que complicar tanto? Por que escrever tanto código? Bem, de acordo com que eu vou criando novas variáveis e vou atribuindo a elas algum tipo de valor, nós podemos trabalhar com esses valores futuramente. Então eu sei agora para onde meu personagem está olhando, se ele está olhando para a direita ou para a esquerda. Então isso pode criar condições futuras aonde a gente pode criar ali, por exemplo, se meu personagem estiver olhando para a direita e estiver colidindo com um bloco e estiver carregando uma chave, aí uma porta abre. Ou, se meu personagem estiver olhando para a esquerda, enquanto tem um inimigo na frente dele, aí o inimigo corre atrás dele. Mas se o personagem estiver olhando para a direita, o inimigo não anda mais nele, atrás dele, né? Que é a mesma lógica de um fantasminha do Super Mario. É um jogo bem antiguinho, mas o fantasminha só perseguia você se você estivesse de costas para ele, se você não estivesse olhando para ele. Então, atribuindo aqui essas variáveis, nós conseguimos criar condições mecânicas bem legais no futuro, né, para os nossos jogos. Então, aqui eu posso rodar o meu jogo. E olha só, agora eu ando para a direita, ando para a esquerda, e o meu personagem agora ele para nesse estado, porque ele reconhece para onde ele está olhando agora. E agora, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre câmera e aos poucos ir criando novas maneiras de utilizar ela, por enquanto o nosso player ele se move livremente aqui na tela e o nosso cenário também. E eu quero que ele fique meio que travadinho assim, ó, para o cenário não mostrar o fundo preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir o início do meu mapa para que a minha câmera possa colocar ele ali na posição 00. Então, a partir daí, sim, a gente vai começar a renderizar os nossos objetos, beleza? Então, nós vamos começar a falar sobre limites. E a primeira coisa que eu preciso definir aqui é uma variável para que a gente possa ter esses limites. Então, eu vou definir esse limite aqui dentro de um dicionário, que eu acho que fica mais fácil a gente ter uma variável com vários significados, né, vários valores. Ou, se você preferir, também você pode definir aqui 4 ou 5 variáveis com valores diferentes, não importa. Mas por questões de organização, eu vou definir assim. Então eu sei que o lado do topo da minha câmera, eu quero que seja 0. Por que 0? Porque é a posição inicial da minha tela, é a posição 00. Então o nosso topo, o limite do nosso topo vai ser 0, eu não quero que minha câmera passe dessa posição. Depois, nós temos aqui o nosso left, que é a nossa esquerda, que eu também quero que seja 0. Depois, nós temos aqui o nosso right, que é a nossa direita. E na posição da direita eu vou colocar um limite. E esse limite eu vou colocar 64. E já eu vou explicar o porquê. E aqui embaixo nós vamos colocar o nosso bottom, que é o nosso fundo, que eu vou colocar um 76. Renato, por que você colocou esses valores meio sortidos? Bem, na verdade eles não são sortidos. Eles têm um fundo lógico aqui. Que é o quê? Bem, no nosso World Map eu aumentei ele aqui propositalmente. Então, na horizontal nós temos 21 tiles. Se eu fizer aqui 21 vezes esse valor que nós temos aqui do nosso size, né, que é o nosso tamanho do tile. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então nós temos aqui, ó, 21 vezes 64, que é o tamanho do nosso tile. Vai dar 1344 menos 1280, que é o tamanho da nossa tela, vai ser igual exatamente 64. Beleza? Então, 20 tiles dá o tamanho certinho da minha tela na horizontal, no meu eixo X. Então, eu sei que o limite que eu vou colocar aqui é 64, para que pegue o mapa certinho para mim. Agora, na nossa vertical, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui e vamos fazer uma outra conta. Nós temos aqui 14 tiles na nossa vertical. Então, é 14 vezes 64 menos o valor da nossa tela, que é 720. Eu vou dar um igual 176. Então, isso daqui é o tamanho certinho para nossa câmera correr todo o nosso mapa e não ficar nenhuma borda preta para que a gente possa mostrar o fundo ali do mapa para o jogador. Então, dessa forma, nós vamos definir os limites certinhos de acordo aqui com o número de tiles que nós temos.